Boa noite, eu sou Fabiano Fazion e esse é o curso Entenda Arquitetura. Hoje nós vamos ver a nossa quinta aula, tá? E nessa quinta aula nós vamos dar uma ideia geral de como que se estabeleceu a hegemonia modernista no campo, tá? Então, a gente já viu a noção do campo, a gente já viu aí uma visão geral também sobre o contexto onde isso estava acontecendo, tá? E agora nós vamos especificamente analisar como que se deu a tomada realmente do campo pelos modernistas, ok? Então, para começar, nós vamos ver um pouco do contexto da época onde estava acontecendo esse movimento, então de estabelecimento da hegemonia modernista, tá? Então, em outras linhas do tempo que a gente apresentou aí, a gente já viu alguma coisa sobre isso, mas basicamente o que é importante para nós nesse período que a gente vai analisar para entender como é que os modernistas tomaram literalmente o campo, são alguns fatores que a gente vai falar aí, principalmente da questão política, tá? Então, após a Primeira Guerra Mundial, após 1918, uma série de movimentos socialistas estão acontecendo por toda a Europa, inclusive influenciados pela Revolução Russa, né? E nessa onda, uma série de governos socialistas chegam ao poder. Uma série de socialistas chegam ao poder em vários países da Europa, tá? No mesmo movimento, já em 1919, na Itália, o fascismo faz os seus grandes movimentos para chegar ao poder. Na verdade, o fascismo não chega exatamente ao poder em 19, é em 22 que eles vão conseguir realmente assumir o controle, mas em 19 a movimentação dos fascistas já estava grande e forte, tá? Assim como lá em 33 o nazismo vai tomar o poder, então, vai chegar ao poder, melhor dizendo, na Alemanha, tá? E o que é importante a gente entender sobre o nazismo e o fascismo? É que eles são dois movimentos que têm sua origem no socialismo, tá? Embora depois, por conta dos próprios socialistas terem escrito a história, e continuarem escrevendo, né, a história, as publicações e tal, eles afirmam que o fascismo e o nazismo foram movimentos de direita, tá? Mas, embora no fascismo não esteja claro no próprio nome, né, essa relação com a esquerda, o nazismo nada mais é do que uma contração aí do nome do nacional-socialismo. Então veja que o partido se chamava Partido Nacional Socialista, tá? Ou seja, deixava claro suas origens de esquerda, suas ideias de esquerda. Mas, nesse momento, está acontecendo entre os socialistas uma disputa também interna, digamos assim, pelo poder a partir de duas tendências, duas ideias principais que estavam sendo colocadas aí pelos socialistas, tá? Que era o quê? Existiam os socialistas nacionalistas, tá? Eles queriam manter a ideia de nação e fortalecer a ideia de nação e dentro da nação implantar o socialismo. Ao passo que outros socialistas eram internacionalistas. Eles queriam um socialismo sem nações, tá? Passando por cima das nações, das pátrias, tá? Que era mais ou menos o que veio acontecer, por exemplo, com a União Soviética, né? A União Soviética deixou de ter foco nos países, né? E passou a ser um grande conjunto
Os países ainda existiam, até porque os socialistas não conseguem acabar totalmente com a ideia de país e de nação, porque isso aí tem raízes culturais profundas, né? Mas o fato é que existe uma tendência internacionalista e existia também uma tendência de socialismo nacionalista. Então, claramente, o fascismo e o nazismo são movimentos socialistas de tendência nacionalista. E eles literalmente vão lutar entre si, os nacionalistas e os internacionalistas, porque hoje a gente sabe, é um fato bastante conhecido na história do século XX, né? Que ninguém mata e combate mais um comunista do que outro comunista. Os comunistas vivem se matando entre si, né? Leninista matando trotskista, trotskista matando stalinista e maoísta e etc e tal, tá? Eles vivem se matando porque existe uma eterna luta de poder dentro das fileiras socialistas, comunistas. E eles não têm, como eles não têm problema em matar ninguém, eles também não têm problema em matar outros comunistas que não sejam exatamente da linha deles ou que não atendam às suas vontades de poder. Tá? Aí nessa linha do tempo, entre 39 e 45 acontece aquilo que ficou conhecido então como Segunda Guerra Mundial, né? Onde os nazistas e os fascistas vão atuar com muita intensidade, especialmente os nazistas, né? E o que acontece? Tanto o nazismo quanto o fascismo, eles são derrotados na Segunda Guerra Mundial, inclusive com a ajuda dos comunistas russos, que são internacionalistas, tá? Então o que acontece? Os socialistas nacionalistas, eles são derrotados. E quem passa a dominar a esquerda são os socialistas internacionalistas que estão aí até hoje, né? O sonho da pátria grande, né? Eles continuam aí até hoje dominando, tá? E ficou praticamente desaparecida essa tendência aí do socialismo nacionalista, tá? E não custa lembrar que entre 19 e 33, está ali marcado, acontece um movimento tipicamente socialista, nós vamos ver depois alguma coisa sobre isso, em 28, né? Que é a criação do CIAN, tá? Congresso Internacional de Arquitetura Moderna. Então, nesse contexto, aí, o que a Wikipédia italiana, no caso, fala sobre o nazismo e o fascismo, para a gente entender bem essa ideia aí de fascismo e nazismo de esquerda, tá? Eu trouxe a Wikipédia porque a Wikipédia tem as informações corretas e verdadeiras? Não, evidentemente que não. A Wikipédia é claramente enviesada, tá? Mas se é uma publicação enviesada, se é uma publicação evidentemente dominada pela esquerda, tá? E tratada como a verdade, né? Por eles mesmos, né? Tratada como a verdade, vale a pena a gente ver o que eles estão falando a respeito disso, tá? O que eles falam. Então, por exemplo, sobre o fascismo, o que a Wikipédia italiana fala? Ela diz que o fascismo foi populista, evidente, foi coletivista. Coletivista, evidentemente, é uma ideia socialista, né? Estatista, sustentava a função social da terceira via, ou seja, eles estão procurando uma nova via para essa tal de função social dentro da sociedade. A terceira via porque eles não eram propriamente nem leninistas e nem stalinistas, né? Basicamente, estou resumindo, mas dá para a gente falar isso, tá? Da divisão da sociedade em classes, tá? Então eles defendiam isso, a divisão da sociedade em classes, e eles refutavam o liberalismo e a democracia representativa. Então eles tinham essa tendência, como é que a gente vai dizer assim, ditatorial, né? Eles não queriam saber de democracia representativa, tá? Então foi importante a contribuição de correntes de pensamento da esquerda, tá?
no fascismo com leituras alternativas do marxismo, ou seja, eles estavam fazendo leituras próprias aí do marxismo, tá? Como, por exemplo, o sindicalismo revolucionário, né? É uma dessas leituras que os italianos estavam fazendo naquele momento, tá? Aí a Wikipédia diz que precisa ser feita uma distinção entre o movimento fascista, né? Que é onde está basicamente a ideia revolucionária e socialista, né? Basicamente, e o regime fascista, que segundo a Wikipédia contém os elementos reacionários, que é assim que a esquerda chama, né? Aquilo que não está perfeitamente alinhado com as suas ideias, tá? Reacionários, tá? Por isso que eles vão acabar dizendo que o fascismo era de direita, tá? O Mussolini, isso é importante lembrar, foi dirigente do Partido Socialista e depois de ser dirigente do Partido Socialista, ele abraçou as ideias nacionalistas e foi trabalhar então pela criação e desenvolvimento do fascismo, tá? E o que a Wikipédia fala do nazismo? Que o nazismo se caracteriza por uma visão nacionalista do socialismo radical. Então, um socialismo radical com visão nacionalista, populista, estatista, coletivista e, além de tudo, racista e totalitário. Tá? Então, fica bem evidente aí a tendência esquerdista dos dois movimentos. Tá? Nesse momento, nesse período, todos os arquitetos modernistas eram socialistas. Só que, em geral, eles eram de matriz internacionalista. Né? Eles estavam aí ligados ao movimento que a gente conhece como International Style. Né? Eles propunham a criação de uma nova arquitetura para atender às necessidades de um suposto digo eu aí, né? Novo homem. Tá? Eles estavam imaginando um novo homem e para isso precisavam de uma nova arquitetura. O que na verdade consistia em um experimento de engenharia social. Eles queriam construir novos ambientes com o objetivo de criar um novo homem. Ou seja, condicionar as pessoas que viessem a ocupar esses ambientes. Tá? É um experimento típico de engenharia social. Nesse período, os modernistas eles tiveram os seus projetos, tá? Os projetos que existem hoje, que sobreviveram, vamos dizer assim, desse período dos modernistas, foram todos financiados por governos socialistas. Tá? Em geral, a história da arquitetura, o Benévolo, por exemplo, não vai se prender muito a esse fato, mas ele é um fato importantíssimo. Foram os governos socialistas, sejam locais, né, de territórios, de estados, de regiões, ou governos nacionais, tá? Socialistas que financiaram os projetos modernistas, como é o caso da Deutsche Werkbund, e da própria Bauhaus. Tá? Foram projetos financiados pelos socialistas. O Jean Herré, ele se associou aos socialistas alemães, esses socialistas aí, esses modernistas, né? Ele se associou a eles e depois ele teve ligações com o fascismo e depois ele teve ligação com a colaboração nazista na França, com os colaboracionistas, tá? Ele tentou também estabelecer negócios com o regime soviético e com outras ditaduras depois. Ele não conseguiu, na verdade, grande sucesso com nenhuma dessas tentativas dele e depois ele terminou como um internacionalista, quando essa corrente se tornou dominante. Assim, quando o internacionalismo, depois da Segunda Guerra, vamos dizer assim, venceu, né? Ele, que era um oportunista e aproveitador, não hesitou em nenhum momento em se tornar também um internacionalista. Tá? A Deutsche Werkbund, que nós citamos há pouco, produziu coisas desse tipo aí, que a gente está vendo, que claramente são conjuntos habitacionais com aquela cara que a gente conhece até hoje do modernismo clássico, digamos assim, né? New Frankfurt foi um projeto que o governo socialista de Frankfurt encarregou o Ernst May de fazer lá em Frankfurt. Tá? Aí o que acontece? Quando os nazistas chegam ao poder, eles
denigrem o projeto do May como a pequena indústria soviética do Sr. May. Eles chamam aquilo de um projeto soviético, tá? Porque tinha uma cara típica daquilo que estava sendo feito, nós vamos ver isso mais para frente, que estava sendo feito na União Soviética nesse período. Tá? E o Joseph Goebbels chamou o May de o Lenin da arquitetura alemã. Então, a ligação aí não é em nada forçada, tá? de dizer que os modernistas eram comunistas, ou socialistas, ou esquerdistas. Tá? O próprio Goebbels chamou o May de Lenin da arquitetura alemã. Tá? Embora seja dito que o Goebbels amava a arquitetura moderna. Tá? Isso é informação de Wikipédia. Tá? Então, a gente tem que dar aí vamos dizer assim, aquele desconto, né? A gente nunca vai saber se isso realmente corresponde a algum tipo de verdade. Os nazistas, o que eles fizeram? Eles interromperam as atividades de construção desse New Frankfurt, né? E apresentavam essas construções que existiam para visitantes estrangeiros como sua própria arquitetura nacional socialista. Eles apresentavam como produção sua, os nazistas. Tá? A maioria dos empregados, vamos dizer assim, eles eram empregados do governo socialista, né? Do projeto Nova Frankfurt, New Frankfurt. Eles deixaram a Alemanha depois de 1933, ou seja, com a chegada do nazismo, né? E alguns deles foram, junto com Ernest May, para a União Soviética. Eles foram convidados a ir trabalhar na União Soviética, depois que os nazistas tomaram o poder e não tinha mais espaço para eles. Tá? E o Ernest May, lá na União Soviética, ele convidou grupos de arquitetos famosos, como o Jean Herré, né, conhecido como Le Corbusier, e arquitetos da Bauhaus para trabalhar lá. Tá? E vários foram, trabalhar na União Soviética. Outros, depois, mais para frente, vão para os Estados Unidos. Tá? Então, a gente vai ver aí o que era basicamente, né, resumidamente, a produção da Bauhaus, do The Steel, né, nesse período. Tá? São os mesmos conjuntos habitacionais feitos de retângulos. Tá? O máximo que podia ter era um cinza claro e um cinza escuro e tal. Mas, basicamente, é o que a gente conhece como o modernismo clássico. Né? Já no fascismo acontece um fenômeno um pouco diferente. Tá? No fascismo existiam, inclusive porque o fascismo antecede o nazismo em vários anos, né? O que acontece? Lá tinham correntes disputando a hegemonia cultural na arquitetura do período fascista. Tá? Então tem um grupo que é chamado de racionalista, né? Os racionalistas italianos, que é o que a gente classificaria hoje como modernismo clássico, né? Mas tem também outros arquitetos, outros grupos, fazendo misturas entre a arquitetura moderna e elementos clássicos, fazendo coisas mais ecléticas, fazendo um modernismo menos vamos dizer assim, ortodoxo, né? Tem um monte de coisa diferente acontecendo no período do fascismo na Itália. Tá? Já no período do nazismo, o que acontece? O Hitler e o Albert Speer, né, que era o principal arquiteto aí do Hitler, e um dos principais colaboradores dele de maneira mais ampla, né, eles provavelmente por desejo do Hitler, a gente não sabe exatamente essa informação, mas pelo que se conta, o Hitler ele preferia ao modernismo clássico, ele preferia uma proposta mais classicista. Ele imaginava o Terceiro Reich, a Alemanha do futuro, né, com traços de arquitetura clássica, tá? Porque ele realmente imaginava e dizia que ele queria chegar a construir, estabelecer a nova Roma, a terceira Roma. Né? Então, para ser uma nova Roma, né, centro do mundo, capital do mundo,
ele imaginava provavelmente que faria mais sentido recuperar então elementos dos traços clássicos assim da arquitetura, embora utilizados de uma maneira também não muito ortodoxa, tá? Agora nós vamos ver especificamente o caminho da hegemonia, como é que se deu, basicamente aí a partir da Segunda Guerra, né? Como é que se deu a tomada do campo pelos modernistas, e quem conta isso muito bem é o Tom Wolfe, foi um importante jornalista e escritor americano, tá? E ele escreveu esse livro, um livro muito bom, eu aconselho a todos que querem entender um pouco mais sobre esse período aí, tá? Que em português se chama Da Bauhaus ao Nosso Caos, tá? Em inglês é From Bauhaus to Our House. E nós vamos daqui para frente, nos próximos slides, nos basear basicamente assim no texto do próprio Wolfe, com alguns acréscimos aí que eu fiz, tá? Ou alguns esclarecimentos que eu faço, mas basicamente eu vou trazer o texto do Wolfe para a gente, porque ele explica muito bem, para a gente entender então como é que se deu esse processo de hegemonia, de tomada, né? De chegar à hegemonia, como que os modernistas chegaram à hegemonia do campo, tá? Então o que o Wolfe vai nos dizer? E nós sabemos que é verdade. Que no passado, então, aqueles que eram contratados e pagos para projetar palácios, catedrais, teatros, bibliotecas, universidades, museus, ministérios, terraços sobre colunas, casas de campo, enfim, todas as obras que interessavam, esses contratados, ou seja, esses arquitetos, não hesitavam em transformar essas obras em visões da própria glória. E os exemplos que a gente tem aí do nosso patrimônio mundial deixam isso muito claro, tá? Aí o que acontece? Entre as duas guerras, né, entre 1918 e 39, então tem um período aí basicamente de 2 décadas, tá? E o que acontece? A Europa está, vamos dizer assim, devastada, destruída, né? E os Estados Unidos, ao contrário, estão totalmente ricos, principalmente até 29, né? De 18 a 29. Eles estão ricos e eles, o que eles então fazem, né? E não só arquitetos, tá? Artistas, escritores, intelectuais, eles vão passear na Europa, tá? Para aproveitar então a herança cultural que o velho mundo tinha e tem, né, para nos oferecer. Então jovens arquitetos, artistas, escritores, intelectuais americanos que eram relativamente ricos, né, perante os países devastados da Europa, eles perambulam pela Europa, tá? Na verdade isso foi uma grande aventura boêmia, né? Alguns escritores vão falar muito disso, né? Dessa boemia desse período, e esse período então fica esse grupo de intelectuais, artistas e tal que andam pela Europa nesse período ficam conhecidos como a geração perdida. Perdida entre aspas porque, em parte, né? Porque eles vão lá para literalmente não fazer nada, gastar o dinheiro dos seus pais e aproveitar a boa vida na Europa. Tá? Porque apesar da Europa ter sido em grande parte destruída, muita coisa não foi destruída nem afetada, e a vida na Europa, principalmente para quem tinha dinheiro, era realmente muito boa, muito favorável. Tá? E eles cunharam uma máxima, né, que ficou famosa depois, que na Europa se faz tudo melhor. Eles realmente achavam que na Europa se fazia tudo melhor, isso é compreensível porque eles vinham de um país extremamente provinciano, né? Ao contrário da Europa. A Europa sempre teve a sua tendência, seus ares cosmopolitas. A Europa sempre tinha sido até então o centro do mundo, tá? E aí o que esse pessoal americano acha do artista europeu? Eles acham figuras deslumbrantes, tá? Eles ficam deslumbrados com os artistas como Breton, Aragon, Cocteau, Tzara, Picasso, Matisse, Schoenberg, Valéry. Esses caras se destacam como figuras douradas,
contra os destroços fumegantes da Europa, né? Então, assim, tinha muitos destroços mesmo, muitos destroços fisicamente falando, mas tinha esses grandes artistas produzindo obras de vanguarda, né? Aí está um quadro do Picasso ali como um exemplo disso, né? Cubista. Então, os americanos ficavam realmente deslumbrados com esses artistas. Para os jovens arquitetos americanos que fizeram aquela peregrinação, a figura mais deslumbrante era o Walter Gropius, porque ele era o fundador da Bauhaus, famosíssimo, né? A Bauhaus tinha sido aberta em Weimar em 1919. Ela chegou ao fim depois ela foi comandada pelo Mies van der Rohe e chegou ao fim literalmente com os nazistas, né? Eles chamavam o Gropius de Príncipe de Prata e falavam em começar do zero. Começar do zero era um dos lemas da Bauhaus, tá? Então, esse começar do zero foi um mote que ficou marcado para toda uma geração. E isso de começar do zero, tudo era em nome de um futuro limpo e puro, seja lá o que isso queira dizer, tá? Não custa lembrar que nesse período, por exemplo, existia e era aceita como uma prática médica a eugenia, né? Que prega justamente a, entre aspas, pureza racial e coisas desse tipo, né? Então o que exatamente é limpo e puro para um bando de comunistas, socialistas e que possivelmente tinham ligações com eugenistas e gente desse tipo, dá para a gente imaginar, né? E a arquitetura deles, inclusive, deixa a gente imaginar esse limpo e puro aí. Então, começar do zero significava nada menos que recriar o mundo, ou seja, uma proposta revolucionária tipicamente esquerdista, né? No manifesto do November Group, é um desses grupos de vanguarda aí desse período, né? Eles dizem o seguinte, um grupo de arquitetos, tá? Eles dizem o seguinte: precisamos ser verdadeiros socialistas. Então tá bem claro. Eu volto a dizer, os historiadores de arquitetura moderna depois, como o Benévolo, o Zev, eles até falam aí em alguma ligação com o socialismo, mas não falam muito, deixam isso aí como uma coisa bem de nota de rodapé, tá? Mas é importante a gente lembrar que isso não era nota de rodapé. O November Group estava falando isso, precisamos ser verdadeiros socialistas. Esse grupo, então, ele procurava reunir todas as artes sob a proteção de uma arquitetura maior, que interessaria a todo o povo. O povo, no caso, é como eles chamavam o operariado, tá? A nova arquitetura estava sendo criada para os operários e deveria rejeitar tudo que fosse burguês. Só que burguês significava qualquer coisa que eles quisessem, de que não se gostasse na vida das pessoas acima do nível de um servente de pedreiro. Ou seja, se você não fosse extremamente pobre, qualquer coisa que não se gostasse na tua vida, no teu comportamento, no teu padrão cultural, poderia ser, e foi efetivamente chamado de burguês. A Bauhaus era um reduto de arte. Qualquer um que queira se banhar na luz divina da arte deve vir a nós. Falamos em código. Não permitimos alterações, nem encomendas especiais ou imposições de clientes. Sabemos o que é o melhor. Somos os donos exclusivos da verdadeira visão do futuro da arquitetura. Tá? Então isso aí é importante porque realmente os arquitetos modernos eles passam a ter essa postura muito clara. Tá? Não interessa o cliente, nós somos os donos exclusivos da verdade. Sabemos o que é melhor, o cliente não. No mundo de redutos, né, dos redutos de arquitetura, havia agora a disputa puramente intelectual das teorias. Não havia nada que impedisse um homem inspirado, um sacerdote, um hierofante, de fazer seu nome sozinho, sem sequer abandonar o recinto sacerdotal. O recinto podia ser de um homem só. Surge, então, um fenômeno único. O arquiteto famoso que construiu pouco ou não construiu nada, só com teoria.
Tá? Nós já falamos sobre isso na outra aula, na aula passada, ou retrasada, se não me engano. Qual é a diferença? Não, acho que é na aula 1, onde eu falo sobre campo. Qual é a diferença do campo da arquitetura e o campo da arte? Tá? Nesse momento, eles transformam o campo da arquitetura porque eles propõem um fenômeno realmente, né? Que é o arquiteto que sozinho, só com teoria, sem arquitetura nenhuma, se torna famoso como arquiteto. Aí o Jean Héré é um cara importantíssimo nessa tomada do campo, na tomada da hegemonia do campo, tá? Porque ele tinha um instinto em relação à era dos redutos, que eram impecáveis esses instintos dele. Ele entendeu muito bem como é que isso funcionava, essa história dos redutos e a tomada do campo. O jovem artista ambicioso, ele tinha que aderir a um movimento, a uma escola, um ismo ou um reduto. Ou ele aderia a uma igreja e subscrevia seus códigos e teorias, ou desistia de qualquer esperança de prestígio. Não era possível você ter prestígio, mesmo que você, por exemplo, fosse um arquiteto que estava construindo, inclusive construindo bastante. A gente vai ver um monte de exemplo disso, de arquitetos que eram muito requisitados pela clientela, tá? Mas que dentro do campo não tinham prestígio nenhum, porque eles não tinham uma igreja, um ismo, um reduto do qual eles participavam. Tá? O artista ou arquiteto inteligente, entre aspas, né, se oculta sob a exterioridade de um movimento, de um ismo. Então ele não aparece como ele, como o nome dele sendo importante, mas o seu movimento. Tá? E aí o que ele faz, o artista ou arquiteto inteligente? Ele funda um reduto. Então ele proclama: eu sou um suprematista, eu sou um purista, eu sou um orfista, né? Coisa que evidentemente para nós hoje é absolutamente obscuro. Aliás, mesmo na época era totalmente obscuro, né? O que é ser suprematista, ou purista, ou orfista? O Jean Héré, então, ele cria o purismo. E ele passa a ser o purismo. Tá? O purismo era ele, criado por ele, e só tinha ele nesse reduto no primeiro momento. Mas, né, como diz o Wolff, não pensem que eu estou sozinho. O resto do grupo vai chegar a qualquer momento. Tá? Então, não importa que ele estava sozinho. Não importa para o campo, não importa para os outros, e muito menos para ele mesmo. O Jean Héré, ele ia à Alemanha e à Holanda, porque que esses dois lugares, então, dois países que tinham então grande representatividade de movimentos socialistas e governos socialistas, tá? E ele passou, e onde tinha um monte de redutos de artistas e arquitetos e tal, ele passa a ser muito conhecido em todos os redutos. E ele participava de todos os congressos, conferências, simpósios, debates, em todo lugar que houvesse um manifesto. Ele não estava trabalhando especificamente em fazer arquitetura, ele não tinha cliente, ele não tinha projeto para fazer, e ele tinha o financiamento da sua mãe, da sua família. Então ele andava por ali, pela Europa, pelos países, todo lugar que tivesse um congresso, uma conferência, ele estava lá. E sempre com uma postura muito incisiva, né? Que ele manteve a vida toda. Então ele ficou muito conhecido dentro dos redutos todos. Tá? Ele criou para si mesmo um nome, uma marca, né? Um manifesto. E ele transformou ele próprio num produto de marketing. E futuramente veio a ser um produto de culto entre os arquitetos modernistas. Ele criou o nome para ele mesmo, que é o Le Corbusier. Então ele chamava-se Jean Héré, mas ele trocou de nome, ele adotou um nome, digamos assim, um nome de guerra, né? Le Corbusier, porque ele não queria mais ser uma pessoa, ele queria ser uma marca, um produto. E assim foi, assim ele se tornou. Os redutos, eles não tinham nem público nem clientes. Tá? Eles só conseguiam algum trabalho se algum governo socialista decidisse: precisamos imprimir um novo estilo por aqui e parece que vocês têm um. Tomem o orçamento e façam o que quiserem. Que foi o que aconteceu. Eles só conseguiam projetar e construir dessa forma.
Aí tem o caso, né, do governo socialista de Frankfurt, que fez uma encomenda para vários arquitetos construírem um conjunto habitacional operário. Então ele entregou para o GNR, e que foi até aquele momento uma das principais encomendas da sua carreira, se não a principal mesmo. Tá? Em 1927 ele não tinha praticamente nada construído, a não ser umas casas lá na vila natal dele que ele fez para a mãe, para os parentes e tal. E ele, junto com o Mies, com o Taut, com o Ude, com o Stam, com o Bourgeois, com o Gropius, com o Behrens, formaram um grupo e projetaram um conjunto habitacional supostamente operário, o Weissenhof Werkbund. Não sei se a pronúncia está certa, mas é mais ou menos isso. Quem não era participante desse grupo se surpreendeu com a mesmice da obra desses arquitetos, que eram de 4 países diferentes. Então foi surpreendente para quem viu de fora que arquitetos diferentes, de 4 países diferentes, fizessem obras tão iguais, tão parecidas. Tá? E era como se um novo estilo internacional estivesse no ar. Ou seja, todos eles partilhavam mais ou menos das mesmas ideias, dos mesmos princípios. Né? Então, basicamente, se pôde sentir aí um novo estilo internacional. Não era possível distinguir um arquiteto do outro, a obra de um arquiteto da obra do outro, de forma visível, a não ser por outro arquiteto de reduto, que tivesse, então, equipado com as finas lentes da teoria. Só quem conhecia os meandros das teorias de cada reduto poderia dizer, essa obra é desse ou daquele. Tal. Fora isso, você não conseguiria identificar uma da outra. E o que os operários achavam da casa operária, que foi feita para eles, né? Eles se queixavam, como era da sua natureza nessa etapa da história. Ou seja, os operários sempre, entre aspas, né, claro, sempre se queixam, né? Eles não são considerados pelos socialistas assim, conscientes, né, donos de uma consciência social. Então eles se queixam. Tá? Eles viravam os cubos nus do GNR. Tá? Então aí a gente tem alguns exemplos de obras desse tipo. Né? Ali do lado direito um apartamento projetado pelo Corbusier, nesse conjunto. Eles viravam esses cubos do avesso tentando torná-los aconchegantes, mas claro, era impossível tornar isso aí aconchegante. Segundo o GNR, era preciso reeducá-los para que compreendessem a beleza da cidade radiosa do futuro. Ou seja, os arquitetos não entendiam nada, e não só os arquitetos, os operários não entendiam nada, e não só os operários, como todo o resto da população, fora os arquitetos do reduto, não entendiam nada, e era preciso reeducá-los. E essa coisa do reeducá-los, né, nós vamos ver isso sempre presente no pensamento comunista. Né? O Mao Tse-tung, por exemplo, matou milhões de chineses com a proposta, em parte, de reeducá-los. Tá? Pol Pot, no Camboja, matou, sei lá, 1/3 da população do país, sempre com o propósito de reeducá-los. Tá? Até hoje, na China, existem os centros de reeducação. Né? Então a gente vai ver que isso aí é uma ideia permanente dos comunistas, né, que com sua postura ditatorial, totalitária, pretendem transformar as pessoas contra a sua vontade, e eles chamam isso de reeducar. Tá? E o GNR também falava isso, que é preciso reeducar as pessoas, que aí reeducadas, ou seja, com engenharia social, com agressão mesmo, né, cultural, simbólica, eles então compreenderiam a beleza da cidade radiosa do futuro. Claro que não adiantava consultar os operários diretamente. Segundo Gropius, eles eram intelectualmente subdesenvolvidos. É a mesma história de sempre. Os operários são burros, não entendem nada, não sabem o que é bom para eles. O socialismo era a resposta política para as reivindicações aparentemente impossíveis e absurdas dos arquitetos dos redutos, que insistiam que o cliente ficasse de boca calada. Né? Então, assim, eles tinham as reivindicações mais absurdas. E quem podia atender, então, fazer com que essas
reivindicações absurdas viessem a ser construídas. O socialismo, evidentemente, com a sua postura eternamente ditatorial. Tá? Então eles propunham tetos com 2,10 metros de altura. Tá? Para quem não sabe, isso é a altura padrão de uma porta das nossas casas de hoje em dia, tá? 2,10 metros. Mas no caso desses projetos aí para os operários, né? O teto tinha a altura que hoje tem as nossas portas e, consequentemente, as portas eram ainda mais baixas, tá? Os corredores, 90 centímetros. E essas eram a medida certa para quê? Para recriar o mundo, né? Segundo esse modelo. Para os jovens arquitetos americanos que estavam excursionando pela Europa, né? Então aí ele cita alguns, o Louis Kahn, o Edward Stone, o Louis Skidmore e muitos outros. A proposta dos redutos de começar tudo do zero era irresistível, comparada com, na melhor das hipóteses, projetar casas de fim de semana para magnatas de Wall Street. Ou seja, eles eram obrigados a ouvir seus clientes e atender aos desejos dos seus clientes. Ao passo que eles viram nessa proposta de começar tudo do zero dos europeus uma coisa maravilhosa, não precisava ouvir os clientes. Tá? Era muito. O que eles faziam lá, fazendo casas de final de semana para magnatas, era muito pouca aspiração comparada com recriar o mundo. Né? E vale notar que ele cita aí, por exemplo, Louis Skidmore. Tá? Não é um nome muito conhecido, nem mesmo hoje em dia para quem é do campo da arquitetura, não é um nome muito famoso, tá? Não é todo mundo do campo da arquitetura que conhece. Mas o Skidmore foi fundador de uma firma, de um escritório de arquitetura chamado Skidmore, Owings e Merrill, que foi durante muitas décadas o maior escritório de arquitetura do mundo. Tá? Construiu assim centenas, talvez milhares de obras nos Estados Unidos e em outros países, e é um escritório de arquitetura, Skidmore, Owings e Merrill, SOM, que existe até hoje e é gigante até hoje. Tá? O Skidmore já morreu, mas o escritório dele, que ele fundou, está aí. Tá? Então ele era um desses arquitetos que estava lá e ele veio depois, voltou para os Estados Unidos fazer muito modernismo, evidentemente, né? Aí nós vamos ver o que acontece a partir de 29, né? Que é um elemento muito importante nessa tomada do campo, da hegemonia do campo pelos modernistas, tá? Que é a criação do Museu de Arte Moderna de Nova York. Tá? Isso aí tem toda uma história importante, como é que essa criação acontece. Tá? A ideia do Museu de Arte Moderna de Nova York se desenvolveu em 1929 pela esposa do Rockefeller, do John D. Rockefeller Jr. Tá? A esposa dele teve essa ideia junto com duas amigas. E já em 7 de novembro de 29, o museu foi aberto para o público. Tá? Apenas 9 dias depois da quebra da Bolsa. Tá? Mas para os Rockefeller, provavelmente a quebra da Bolsa não fez grande diferença. Ele foi o primeiro museu americano devotado exclusivamente à arte moderna. E foi o primeiro desse tipo no mundo. Notem que em 29 a arte moderna ainda tinha, vamos dizer assim, ramos, tendências da arte moderna para serem desenvolvidas, para serem criadas. Né? Como alguém vai observar depois, se não me engano é o próprio Tom Wolfe, eles expunham quadros no Museu de Arte Moderna que, entre aspas, evidentemente, ainda a tinta não tinha nem secado na tela ainda, e já estavam no museu. Tá? Então isso é um movimento importantíssimo. O Rockefeller, ele empregou o arquiteto Philip Johnson para primeiro redesenhar, né, reprojetar os jardins do museu. Porque o museu, nesse primeiro momento, ocupava um prédio que já existia. Tá? Depois foi criada a sede permanente do museu, que existe até hoje, é a mesma até hoje, que foi projetada no estilo internacional, evidentemente, pelos arquitetos modernistas Philip Goodwin e Edward Stone. E abriu ao público essa sede definitiva em 1939.
bem no momento em que estava começando a Segunda Guerra Mundial. O Departamento de Arquitetura e Design do Museu de Arte Moderna foi fundado em 1932 como o primeiro departamento de museu no mundo dedicado à interseção entre arquitetura e design. O primeiro diretor desse departamento de arquitetura do museu foi o Philip Johnson. Tá? E ele foi curador desse departamento entre 32 e 34, logo que abriu, né? E depois de 46 a 54. Não esquecendo que, eu não sei se a gente já viu essa informação, mas nós vamos ver, se não vimos, vamos ver depois, que em 40 ele deixou o museu, tá? Para estudar arquitetura de novo. Tá? Nós vamos ver isso depois. Um dos pontos altos, então, da coleção do Museu de Arte Moderna de Arquitetura, da coleção de arquitetura do Museu de Arte Moderna, é o arquivo Mies van der Rohe, tá? Modernista, evidentemente. Essa aí é a sede, né, do Museu de Arte Moderna, no número 11 da Rua 53 Oeste, em Manhattan. Tá? Então, dá para ver aí o jeitão do museu e, para quem não conhece, né, que cara que ele tem. Tá? Uma das fachadas, né? Que dá justamente para o jardim. Foi a família do Philip Johnson que doou ao museu o dinheiro para fundar em 32 a divisão de arquitetura que ele, que tinha 26 anos, passou a chefiar. Então veja que não é nada por acaso, né? Ele e o Henry Hitchcock publicaram, em 1932 mesmo, um livro chamado The International Style. Então já existia o Cian e tal, e eles já estavam então promovendo esse estilo internacional em 1932 pelo museu. Né? Então assim, a arquitetura moderna já estava, entre aspas, vamos dizer assim, no museu também, enquanto a tinta ainda estava fresca, enquanto o concreto não tinha nem secado ainda. Né? Na Europa, o Gropius, o Mies, então, falando então sobre o International Style. Né? Na Europa, o Gropius, o Mies, o Jean Herré e o Wood, os 4 grandes funcionalistas europeus, segundo o Philip Johnson, né, estavam criando arquitetura, enquanto que nos Estados Unidos, até os arquitetos que pensavam ser modernos e funcionais estavam apenas fazendo construções. Porque eles levavam a sério o gosto arquitetônico dos clientes. O estilo internacional era nada menos que o primeiro grande estilo universal desde o Renascimento. Tudo isso aí está no livro do Philip Johnson. Tá? O cliente só era levado em conta na hora de custear a obra. Alguém tinha que pagar por isso. Né? Em 29, o MoMA, então, o Museu de Arte Moderna, foi fundado e consolidou o modernismo europeu na pintura e na escultura. Eram movimentos da pintura e da escultura modernistas que não estavam consolidados de maneira alguma no campo das artes, né? Nem na Europa, nem em lugar nenhum. Mas o museu institucionalizou da noite para o dia esses movimentos de maneira avassaladora, como sendo um novo padrão para as artes americanas. Então isso foi muito forte. A partir daquele momento, esse era o padrão. Tá? A exposição e o livro International Style estavam destinados a fazer o mesmo pelo modernismo europeu em arquitetura. Então foi tudo jogado para dentro de uma instituição forte e poderosa, simbolicamente, né? E tudo isso ficou institucionalizado, ficou legitimado, ficou elevado à categoria de obras de museu, né? Aí no pós-guerra, o que acontece? Então aí tem um movimento importantíssimo, não exatamente depois que acaba a Segunda Guerra, mas já durante a Segunda Guerra Mundial. O que acontece? Muitos arquitetos nazistas e de tendência pró-soviética, tá, que estavam na Europa, o que acontece? A situação fica meio ruim para eles lá. Alguns vão para a União Soviética, efetivamente, como Ernest May, mas muitos deles vão para os Estados Unidos. São convidados a ir para os Estados Unidos. Assim como, aliás, vale a pena lembrar, acontece com
vários cientistas e intelectuais de outras áreas. Por exemplo, a NASA, né, aquilo que a gente conhece como NASA hoje, vai nascer justamente dos engenheiros, cientistas alemães que vão para lá fazer os foguetes e a bomba atômica para o exército americano. Depois isso vai resultar na fundação da NASA, com uma parte desses cientistas, não é isso? Então, a gente tem alguns exemplos aí de arquitetos e o que aconteceu com eles, né? Eles estavam com uma situação difícil nos seus países de origem, né? Por conta dessas lutas aí entre os comunistas, nacionalistas, internacionalistas, etc. e tal. Alguns tinham outras ligações políticas ou étnicas. Enfim, a situação fica ruim para eles e eles vão para os Estados Unidos. Só que, supostamente, eles foram para lá como refugiados. Mas quando eles chegam, eles não vão assumir posições de refugiados. O Gropius, ele vai ser diretor da Escola de Arquitetura de Harvard. O Breuer, acho que é assim que se lê, Marcel Breuer, ele também vai para a Escola de Arquitetura de Harvard. O Albers vai dar aula no Black Mountain College. O Mies, ele se torna decano de arquitetura no Armours Institute de Chicago. E ele constrói, literalmente, ele é encomendado para ele o projeto de todo o Instituto de Tecnologia de Illinois. Né? Então, assim, obras importantíssimas são dadas por Mies van der Rohe, quando supostamente ele estava refugiado, né? Ele era refugiado de guerra. O Moholy-Nagy, ele cria uma nova Bauhaus que depois vai se tornar o Chicago Institute of Design. Então todos eles vão assumir posições importantíssimas nos Estados Unidos. Então o que acontece no pós-guerra? O estilo arquitetônico dominante na Babilônia do capitalismo, né, nos Estados Unidos, foi o estilo dos conjuntos habitacionais da Europa do período anterior. Então aquilo que era conjunto habitacional na Europa, no entre-guerras, vai ser o estilo dominante nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra. Os trabalhadores, os operários, eles conseguiram de alguma maneira evitar esses conjuntos. E o que eles fizeram? Eles fizeram a famosa fuga para os subúrbios, que aconteceu nos Estados Unidos todo. As grandes cidades, né, viram surgir seus enormes subúrbios, nessa época, de casas onde as pessoas normais foram morar. Né? E desde a década de 50, edifício de alto luxo passou a ser o quê? Uma Siedlungen, ou seja, um conjunto habitacional de Frankfurt, só que com 30, 40, 50 andares de altura. Então aqueles conjuntos habitacionais que eles faziam lá com 4, 5 andares, lá em Frankfurt, né, no entre-guerras, nos anos 50 passou a ter 30, 40, 50 andares e passou a ser um edifício de alto luxo. Supostamente, evidentemente, né? A construção era invariavelmente ordinária, né? A qualidade disso era e é muito ruim, tá? Tanto que hoje nós vamos ver, vai ter no final do curso, vai ter uma aula extra, porque saiu agora um material aí sobre o programa Erasmus de mestrados em arquitetura para 2023, tá? Que fala justamente em desenvolver as técnicas de preservação do patrimônio modernista. Eles não falam modernista, tá? Eles dizem patrimônio construído do século XX, mas quem vai ler o material, na aula extra, eu vou explicar isso melhor. Eles estão preocupados em preservar esse suposto patrimônio aí modernista. Por quê? Porque ele está se autodestruindo, porque as construções eram invariavelmente ordinárias. E era isso que era ser moderno. Todo edifício moderno, de qualidade, entre aspas, parecia uma fábrica. Tá? E o que o famoso Mies van der Rohe, né, esse exemplo ali é um dos prédios talvez mais famosos dele, né? O que ele dizia? Né? Que menos é mais, essa frase ficou conhecida como uma frase dele. Ninguém tem certeza absoluta, na verdade, que o Mies
que foi ele que criou isso, porque inclusive o Mies não se notabilizou por grandes escritos, nada disso, mas ficou conhecido como uma frase dele, menos é mais, e minha arquitetura é quase nada. Né? E quem vê realmente a arquitetura dele vê que é quase nada mesmo. Tá? E isso aí se tornou objeto de culto dentro do campo da arquitetura. Tá? Nada. Esses tais refugiados, né? O que acontece? Outras coisas que acontecem com eles. O Museu de Arte Moderna realiza uma mostra chamada Bauhaus 1919-1928, homenageando o Gropius. O Philip Johnson, que tinha 34 anos em 1940 e já era arquiteto, ele deixa nesse período o Museu de Arte Moderna e ele vai para Harvard estudar arquitetura aos pés de Gropius. Ele vai estudar de novo arquitetura, só que dessa vez tendo Gropius como seu mestre, né? E num período de mais ou menos 3 anos, o ensino de arquitetura americano mudou por completo com o sistema de ensino que os alemães introduziram. Então eles mudaram tudo. Tá? Além desses, chegaram também como refugiados, entre aspas, Leger, Mondrian, Modigliani, Chagall, Ernst, Breton, Tanguy, estrelas dos dois grandes movimentos rivais da pintura europeia, os cubistas e os surrealistas. Isso também mudou completamente a cena da pintura americana. Eles foram imediatamente, as obras deles foram imediatamente levadas aos museus, tá? E eles se tornaram celebridades imediatas, né? Chegando aos Estados Unidos. Então eles transformaram já a cena da pintura americana nesse período. Com a música, acontece, por exemplo, que a chegada do Arnold Schoenberg, tá? Austríaco. Ele chega em 1936, então veja que ele vai para os Estados Unidos antes da Segunda Guerra Mundial eclodir, mas os problemas políticos, né, na Áustria nesse período já estavam grandes, e ele se muda para os Estados Unidos em 1936, e a música séria nos Estados Unidos tornou-se, nos 40 anos seguintes, uma simples nota de rodapé na sua teoria de composição. Tá? Então, também ele, não só ele, né, mas ele como principal astro desse movimento aí modernista, né, dodecafonia e essas coisas, ele muda o cenário da música americana. E no campo da psicologia acontece a mesma coisa. Vários, então, psicólogos aí, alemães, austríacos e tal, vão para os Estados Unidos e mudam também o campo da psicologia nesse período. Todos eles supostamente refugiados. Né? Nesse período, então, o que acontece com o arquiteto americano? Ele passou a ser um engenheiro de almas. Tá? E essa expressão é interessante porque engenharia social, evidentemente, está por trás disso aí tudo. Né? O estudo de arquitetura deixou de ser um aprendizado de técnicas e alternativas estéticas. Era isso, basicamente, o que se aprendia em arquitetura. Né? Técnicas de construção, de projeto e de construção, e as alternativas estéticas existentes para projetar. O estudo de arquitetura deixa de ser isso, e o estudante, então, se via atraído por um movimento que lhe confiava um conjunto de princípios invioláveis de estética e moral. Quando os estudantes falavam em arquitetura, era com um sentido de missão. E o que era essa missão? Mudar o mundo para mudar o homem. Tá? Então a gente vai ver aí aquele mesmo traço revolucionário, socialista, que a gente viu antes nos arquitetos modernos lá do Entre Guerras, tomando a cabeça dos arquitetos do auge do principal país capitalista do mundo, do centro do capitalismo no mundo. Tá? Mas eles então são ensinados e querem essa missão de mudar o mundo, para daí mudar o homem a partir disso. E o que se tornou o modelo de desenho, a maneira do Jean Herré? O rabisco. Tá? O virtuosismo técnico de desenho, de projeto, deixou de ser importante, e aqueles desenhos do tipo desses que estão aí, que são rabiscos que o Le Corbusier, o Jean Herré fazia,
passam a ser o modelo de desenho desses arquitetos, tá? Então os arquitetos perdem aí, abandonam literalmente toda uma tradição milenar que eles portavam consigo, né? O tabu dos redutos, né, os tabus dos redutos se tornaram no próprio sistema nervoso dos estudantes de arquitetura, como se estivesse gravado em seu código genético. Eles não conseguiam projetar outra coisa do que caixas de vidro e aço dos redutos. Isso é muito importante, aconteceu naquele período, mas é o mesmo fenômeno que a gente vai ver até hoje. Hoje os arquitetos eles não conseguem projetar absolutamente nada além de caixas. Nem sempre são exatamente de vidro e aço, muitas vezes é concreto, mas são caixas, são retângulos e o único elemento, assim, ou pelo menos praticamente o único elemento disponível no repertório desses arquitetos são esses joguinhos de retângulos para fazer caixas, cubos, e ninguém consegue mais projetar outra coisa. Já se vão aí pelo menos uns 70, 80 anos, né, que esse fenômeno vem acontecendo, então literalmente não sobrou nada da tradição milenar da arquitetura entre os jovens arquitetos, né, ou nem tão jovens. Não tem mais ninguém que consegue projetar outra coisa. Estou sendo hiperbólico, evidentemente, mas essa hipérbole ela traz em si a verdade do que acontece no campo da arquitetura, tá? Se você quiser hoje encontrar um arquiteto que projete outra coisa que não sejam caixas e retângulos, olha, a dificuldade vai ser enorme. Existe, eu, por exemplo, já projetei, sei projetar outras coisas, conheço aqui e ali alguma coisa projetada por algum arquiteto ou até algum conhecido meu, que não é isso, mas é raro, é a exceção que confirma a regra. E aí a gente tem um exemplo, né, do que acontece, por exemplo, com a Galeria de Arte de Yale, tá? Importantíssima universidade americana, tá? E o principal projeto da universidade após a Segunda Guerra Mundial foi o anexo da Galeria de Arte. Existia uma galeria de arte, que a gente vê ali que está escrito ali antigo, essa galeria de arte existia, era importante, e eles precisavam ampliar essa galeria. Então eles foram fazer um anexo. E eles nomearam como arquiteto o Louis Kahn, que era, qual que era o currículo dele? Ele era amigo do diretor do departamento de arquitetura. Esse era o currículo dele nesse momento, tá? Ele não tinha nada de importante na sua carreira e tal. Mas como ele era amigo, foi contratado e foi fazer esse projeto. E o que ele projetou? É o novo ali, né? Vejam o antigo e o novo. O que ele projetou? Ele projetou uma caixa, por fora é uma caixa, literalmente, tem uns risquinhos ali, mas é uma caixa. Sequer tem janelas virada para frente ali na fachada. E por dentro parece uma garagem, um estacionamento, uma garagem subterrânea. A foto da direita é uma vista interna dessa galeria, toda de concreto aparente, né? Então é esse tipo de coisa que foi acontecer no campo da arquitetura já no pós-guerra, tá? Então vejam a que ponto o campo chegou, tá? Era isso que estava sendo projetado e construído no pós-guerra. Então, os administradores de Yale eles ficaram perplexos e intimidados diante do discurso de reduto do Kahn. Então, o Kahn tinha aquele super discurso desenvolvido assim, hermético, impenetrável, incompreensível, tá? Mas ele tinha uma grande lábia, vamos dizer assim, né? Ele tinha a postura do arquiteto crente do reduto. Então, ele intimidou os administradores de Yale, que eles cederam ao destino da arquitetura. Eles aguentaram o tranco como gente grande, né? Palavras do Tom Wolfe. Ou seja, eles decidiram construir aquilo do que eles não gostaram. Eles aceitaram o inaceitável, né? E aí, desde então, administradores, diretores, conselheiros, executivos e políticos têm aguentado o tranco como gente grande, diante de uma arquitetura que é detestada por ele e por todas as pessoas sensatas. Todo mundo detesta essa arquitetura, que é sensato, né? Exceto, naturalmente, os arquitetos, que estão todos
formados nessa ideologia do reduto. Então, somente os arquitetos que estão formados nessa ideologia gostam dessa arquitetura. Esses arquitetos, eles não sabem fazer outra coisa. Não entendem nada da arquitetura como um todo. E muito menos das pessoas que a habitam. Não entendem nada do cliente e das pessoas. Tá? E não há mais nada além do modernismo nas faculdades, nos escritórios e no comércio de construção, ou seja, no campo. Não sobrou nada, nada além do modernismo. Então qualquer arquiteto, qualquer pessoa que tente transitar fora da corrente modernista, ela vai ser colocada às margens ou literalmente expulsa do campo. Tá? E até os clientes passam então a encomendar as suas caixas voluntariamente. Os clientes também não conhecem mais nada, a dominação simbólica se fez de maneira completa e os clientes também contratam então voluntariamente as caixas que, normalmente, quando os clientes são sensatos, eles também detestam. O discurso socialista, ele se tornou primeiro implícito. Depois ele foi escondido. Como eu falei, o Benévolo, o Zev, o Frampton, enfim, outros historiadores que nós vamos ver mais para frente, eles, no começo, eles falam um pouco, no começo que eu digo os primeiros, né? Falam um pouco, depois fica meio implícito e depois é totalmente escondido essa ligação com o discurso socialista que existe na arquitetura moderna. E aí, finalmente, ele veio a ser esquecido nos porões do subconsciente. Os arquitetos fazem uma arquitetura socialista, comunista, e a maioria não tem a mínima ideia que está fazendo isso, não tem noção de que está trabalhando pela engenharia social comunista. Tá? Mas é isso que está sendo feito. O modernismo daí se espalha pelo mundo, e aí tem dois exemplos aí, né? No mapa a gente vê, tem na Austrália, tem na África, tem na Ásia, tem na América do Sul, em todos os lugares do mundo. Eu coloquei ali dois singelos exemplos, né? De arquitetura feita, por exemplo, na Nigéria ou em Angola, que são o modernismo mais típico, né? E é isso que se espalhou pelo mundo todo. A arquitetura de conjuntos habitacionais socialistas, comunistas, e que hoje em dia o discurso do campo esconde esse fato. Tá? Então eu queria deixar isso, bater nessa tecla, deixar isso muito claro aqui, porque isso é muito importante que a gente entenda. Tá? Então, aqui a gente encerra essa apresentação da nossa quinta aula. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês para a próxima aula, que nós vamos continuar então vendo essa nossa jornada aí do Entenda a Arquitetura. Ok? Um abraço, obrigado.